Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Na semana em que nós falamos aqui sobre a suspeita de abuso e de cárcere privado contra o jornalista Cid Moreira, nós voltamos ao assunto de violência contra idosos. Nós sabemos que há vários casos que acontecem diariamente, e muitos não chegam a ser nem denunciados. Por isso, resolvemos voltar a um caso que aconteceu em 2019 em Santa Luzia. Uma instituição de longa permanência, ou seja, um asilo, foi denunciado por maus tratos. 18 idosos morreram. Como anda este caso? Como ficou o inquérito? O que pode ser feito em relação aos idosos que sofrem abusos? Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. O caso aconteceu em julho de 2019, portanto, acaba de completar 2 anos. Na época, as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Santa Luzia, onde a titular, doutora Bianca Prado, fez uma grande investigação e conseguiu prender os responsáveis. 5 pessoas foram parar na cadeia, o asilo foi interditado e esvaziado. Esse inquérito continua tramitando na Justiça e a gente agora vai dar as atualizações dele. Como será que ficou a situação dessas pessoas que foram presas? Elas permanecem atrás das grades ou o caso acabou em pizza? Bom, eu acredito que não, já que à frente desse caso está ainda a delegada Bianca Prado, que é da 2ª Delegacia de Santa Luzia. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui com você hoje, para a gente poder falar sobre esse caso, que as pessoas ainda têm tanta curiosidade de saber o que está acontecendo. E uma coisa eu posso garantir, não terminou em pizza, não, graças a Deus. Assim, o trabalho da Polícia Civil foi encerrado, a gente encerrou, mas continua o processo na Justiça, com andamento, com tudo direitinho, não está esquecido, não está no fundo da gaveta. Doutora, para as pessoas que não conhecem o caso e para a gente relembrar um pouquinho, eu mesma estive no local, fui uma das primeiras a receber essa denúncia. Nós fomos ali àquela área rural de Santa Luzia, onde estava instalado o asilo Acolhendo Vidas, que ficou conhecido como Asilo do Terror. Conta para a gente como que as denúncias chegaram na época para a senhora. Claro. A gente estava um dia normal na delegacia e aí a gente recebe uma ligação do hospital da cidade, do hospital municipal, informando sobre um idoso que tinha dado entrada numa situação precária. E o que seria essa situação precária? Gerando uma grande suspeita de maus tratos, porque ele estava desidratado e mal alimentado. Então, ele chegou em estado realmente, assim, vamos dizer, vegetativo, né? Sem sinais, porque ele não comia e não bebia. Horas depois dele ter ficado no soro, ele começou a reagir e entrou em contato com a equipe. A equipe passou o caso para assistência social e a assistência social automaticamente entrou em contato com a nossa delegacia. A gente resolveu ir em loco para verificar. Fomos no hospital primeiro, foram 2 investigadoras no hospital, conversaram com a equipe do hospital e viram que tinha grandes chances de terem outros casos na instituição de longa permanência, porque aquele, se eu não me engano, já era o 3º idoso em caso semelhante que chegava no hospital. Então, na mesma hora, elas retornaram para a delegacia e a gente fui com elas até o local. Quando a gente chega no local, assim, eu falo que é uma das piores cenas que eu já vi na minha carreira, porque eu vi idoso amarrado em cama, eu vi maus tratos ali, eles com medo de chegar perto da gente e falar, e quando a gente ia passando, a proprietária e a sua filha intimidando eles, mandando eles calarem a boca, não falarem com a gente, quando a gente consegue, então, retirar elas de cena e ficar sozinha com eles, eles começam a chorar, a agradecer pela polícia ter ido lá, que Deus tinha ouvido as preces. E aí a gente começa a ouvir os relatos de agressão, de banho frio, de resto de comida sendo empurrado na garganta deles com cabo de vassoura, de castigos de terem sido jogados na piscina. Então, tudo assim, de mais horroroso. E como se não bastasse os relatos, a gente ainda consegue ver a precariedade do local, porque durante a nossa estadia lá, a fossa do local entupida, ela estoura. Então, a gente consegue ver aqueles idosos, muitos em cadeira de roda, com muleta, com tudo, passeando naquela água de fossa, água com fezes. E a gente pergunta, a gente se assusta e fala, nossa, não. Aí eles falam assim, não, isso aqui acontece toda hora, a gente já está acostumado.
Uma cena terrível, né, doutora? Agora, me lembro que na época chegaram a ser catalogadas 18 mortes. Essas mortes aconteceram dentro do asilo ou foram idosos que, em estado aí de deplorável de saúde, foram encaminhados para o posto médico e hospitais e acabaram morrendo? Um pouco de tudo, né? A gente vê que todas essas mortes, por isso que a gente fala que as 18 mortes, elas foram tortura com resultado morte. A gente não coloca como o crime de homicídio puro e simples, da pessoa chegar lá, fazer aquele ato e matar aquela pessoa, mas sim que aquela tortura repetida gerou essa morte, porque todas elas foram por negligência, por maus tratos, por falta de medicação, por falta de alimento, por falta de água. Alguns deles chegaram a morrer, sim, na unidade de saúde. Foram 2 meses, me parece, de investigação, 2 meses que a gente tinha todos os dias novidades, os parentes começaram a procurar, inclusive, a polícia e procurar também a instituição para saber como estava a situação. Eu me lembro que o asilo foi interditado depois e me parece que esses idosos foram remanejados, não é isso? Exatamente. Na verdade, a gente já tira, né, no dia da intervenção, que foi um flagrante, onde foi presa a dona do asilo e a filha dela, que era uma das cuidadoras ali, junto com ela. Nesse dia mesmo, o asilo ele já fica em intervenção junto com a prefeitura. Então, já entra uma pessoa da prefeitura para tomar conta na noite, até a gente conseguir o remanejamento de todos os idosos. É importante a gente lembrar, Etel, que no dia mesmo que a gente fez a ação, vários idosos foram retirados, mas não foram retirados para outro asilo, eles já foram retirados num estado de saúde tão precário que eles foram automaticamente para o hospital. Então, se a gente for pegar aquelas fotos, aqueles vídeos da época, a gente vê que tem na operação uma hora no quintal do asilo, lá 6 ou 7 ambulâncias retirando. Se eu não me engano, foram quase 15 ou 16 idosos que naquele mesmo dia foram para o hospital em situação, sim, precária. Alguns a gente conseguiu contactar a família no mesmo dia, a família retirou e levou para outros asilos. E a gente ainda teve, salvo engano, coisa de uns 5 dias para conseguir realmente fechar as portas totalmente da instituição com a retirada dos últimos idosos para uma nova casa de longa permanência na cidade de Belo Horizonte. 5 pessoas foram presas na época. Quem são essas pessoas? Relembra da gente, por favor. E qual é a situação delas? Permanecem presas? Nós tivemos, né, 5 pessoas presas. A dona proprietária do asilo, que continua presa até hoje, é importante a gente falar que a gente tem ela como assim, a grande, a peça-chave, vamos dizer assim, né? A peça-chave ali, da onde emanavam as ordens, quem estava em constante ali vigilância, quem estava em constante tomando conta, que estava à frente, quem contactava as famílias, com quem as famílias assinavam os contratos. Então, ela continua presa. O marido dela, que era coproprietário com ela da instituição de permanência, e, muito embora ele alegue que ele tinha uma outra profissão, que ele trabalhava no cemitério da cidade, que ele não estaria ali à frente, a gente tem várias provas testemunhais nos autos dizendo que ele ficava, assim, nos dias de folga, trabalhando ativamente, inclusive nos fins de semana ele estava ali à frente nos cuidados com idosos, fora outros reparos, outros serviços dentro da instituição. Então, a gente tem um casal de coproprietários presos até hoje. É bom a gente falar presos em regime fechado até hoje. A gente tem o cuidador, que foi tido, né, como o braço direito da dona. Ele ficou preso em regime fechado durante 1 ano. Hoje ele encontra em prisão domiciliar. Então, ele continua preso, mas não no sistema penitenciário, na própria casa, mas cumprindo pena ainda. E uma das filhas dela também foi solta depois de 1 ano de prisão e está em prisão domiciliar. Só temos uma ainda, que é a segunda filha do casal, que também tinha esse cuidado, né? É até piada a gente falar cuidado, mas que tinha essa ação junto aos idosos, e ela continua respondendo, mas ela teve concedida a liberdade provisória também após 1 ano. Então, hoje, ela responde em liberdade. Agora, então, a gente tem aí a Elizabeth Lopes Ferreira e o marido dela presos. Mas qual que é a situação deles? Estão presos, julgados, presos aguardando julgamento? Presos aguardando julgamento. A gente sabe que a instrução criminal, até mesmo que a gente continue em diálogo, às vezes,
alguma diligência pontual que a Justiça ainda pede, já está bem em fase avançada. A gente acredita que esse julgamento deva sair ainda esse ano e a gente tem uma expectativa de penas bem altas, realmente, para esse caso. Agora, doutora, na época eu me lembro que ainda teve uma outra situação, havia uma suspeita de pelo menos 2 idosos terem sido vítimas de crimes sexuais, né? Sim, na verdade a gente teve um idoso homem que ele relata que essa proprietária teria praticado sexo oral com ele à força. Então, assim, a gente tem um relato muito dolorido dele contando isso, e a gente tem um relato de uma paciente que ela não é idosa, que era uma menina deficiente, que também sofreu abusos sexuais dentro da casa. Inclusive, corroborado por outras testemunhas, que essa menina, ela é uma menina que ela tem alguns problemas de limitações motoras de movimento, e ela ia dormir vestida e ela acordava despida, uma coisa que ela sozinha jamais conseguiria. Agora, doutora, tem alguma novidade nesse caso? Já tem data para alguma coisa acontecer? Theo, a gente está realmente agora na fase judicial. A fase policial ela está encerrada, aquilo que a gente falou, foram 60 dias basicamente imersos nessa investigação. Foram catalogadas, salvo engano, 76 vítimas, com 18 resultados mortes. Então, assim, nesse momento, a gente continua à disposição da Justiça para eventuais diligências pormenorizadas. Alguma coisa, de repente, identificação, alguma outra prova que o Ministério Público entenda cabível, mas hoje, dentro da polícia, o caso está finalizado. Doutora, nesse tipo de caso, existe júri popular ou nesse tipo de caso são audiências de instrução e o julgamento é feito de forma fechada? Explica para a gente que é leigo a respeito. Pois é. A gente pensa, né, que quando fala em morte, sempre no júri popular. Só que é um crime de tortura, pelo que eu falei lá na frente. A gente não capturou ele como um crime do artigo 121, crime de homicídio. Então, nesse caso, até mesmo pela complexidade do tema, por uma questão que foge do conceito popular, ele vai estar sendo julgado por um juiz que não saiu, por um juiz singular. Doutora, no caso, eles já estão presos aí há 2 anos, né? Então, esse julgamento ele tem que acontecer em breve, né? Para a gente não estar naquela questão de excesso de prazo de prisão, não tem isso? Sim, ele já deve estar para acontecer. Ele já deve estar para acontecer por agora, até mesmo porque é importante a gente falar que são 2 anos de prisão, né? Então, assim, ela já está presa há 2 anos. É óbvio que essa prisão dela já foi ratificada pelos tribunais superiores, mas, mesmo assim, a gente sabe que a justiça tem uma prioridade nesse caso. Pelo menos a gente vê que ela já está, eles, né, os acusados desses crimes, já estão, de certa forma, pagando por ele. Agora, há pessoas que passam por situações como essa, de cárcere privado, de abuso, de maus tratos, até dentro de casa. Então, eu queria entrar com a senhora, nesse momento, no tema abuso contra idoso. Estatuto do idoso, o que as pessoas devem fazer quando percebem que tem aquele idoso que está sofrendo maus tratos, seja da sua família ou não? Como denunciar isso, doutora? Etel, a gente sempre fala que é de suma importância que qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma violação dos direitos do idoso tome uma providência. Essa providência ela pode ser anônima, é o que eu falo. Existem maneiras seguras da gente denunciar. Existe o Disque 100, que ele está aqui para isso. Existe o Disque 181. Existe você chegar realmente na hora do grito e ligar para o 190. E existe você ir até uma delegacia e conversar. Mesmo que você vá pessoalmente numa delegacia contar, relatar o que está acontecendo, o sigilo da fonte é garantido. Então, a gente tem diversos crimes previstos no Estatuto do Idoso. É uma lei que ela é exemplo para várias outras legislações fora do Brasil. A gente tem crimes que chegam com penas altas ali dentro. A gente tem, por exemplo, a gente tratou o caso do asilo como tortura. Mas se fossem casos mais leves, a gente tem os maus tratos na própria lei, também prevê resultados, penas fortes, penas, inclusive, para situações de maus tratos que agravam com morte, com lesão corporal grave. Então, é importante que a gente pense nisso. E é importante a gente pensar que o Estatuto do Idoso, ele não preserva só a saúde física e mental, mas ele preserva também
a saúde financeira do idoso. Nós temos crimes ali que são de saúde financeira, retenção de cartão magnético, coação para testamento, obrigar o idoso a estar fazendo procurações. Então, a gente tem toda uma sorte de crimes ali que visa realmente proteger essa população, que é uma população vulnerável. É uma população que precisa que a gente esteja atento. É responsabilidade da família, mas a sociedade também tem a sua parcela de responsabilidade nisso. O Estatuto do Idoso, ele prevê que tipo de punições para as pessoas que ferem o direito do idoso, dentro dessas situações que a senhora falou aí mesmo, né? Que tem o abuso, maus tratos, tem o próprio cárcere privado, né? Que tipo de punições? Pena de reclusão. A gente tem penas nos crimes mais leves de detenção, chegando de 6 meses a 1 ano, 6 meses a 2 anos, mas a gente também tem as penas de reclusão de até 5 anos. Por exemplo, esse caso especificamente, eu vou ler para você, só para você ter uma ideia. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar a procuração. É o artigo 107. Ele prevê reclusão de até 5 anos. Ou seja, a gente está falando aqui de casos onde a pessoa fica presa. A gente não está falando de casos de estatuto do idoso que vão acabar na lei 9.099, onde a pessoa vai pagar uma cesta básica e vai se resolver. Não, não é isso. Eu estou falando de pena de prisão, eu estou falando de crimes graves. E nesse caso em que o idoso é obrigado a sacar, fazer empréstimo para parentes ou não parentes, isso aí tem até uma característica meio de estelionato, né, doutora? A gente entra nessa questão se a gente for pensar qual foi a maneira que você usou para convencer esse idoso. A gente tem que pensar se chegou a ser uma coação, a gente está indo além do estelionato. Porque aqui, nesse caso, eu estou usando um meio mais forte, algum poder que eu tenho em relação àquele idoso, e é importante a gente dizer que não precisa ser coação física, pode ser uma coação moral, pode ser eu estar realmente fazendo algum tipo de chantagem com esse idoso, ou se eu estou ludibriando esse idoso, se eu estou enganando ele, se eu estou levando ele a acreditar e ele cai no estelionato. Então, a gente tem que pensar que o idoso ele pode ser vítima de estelionato? Pode. Mas quando ele é vítima aqui de coação desse artigo 107, o fato é mais grave ainda. A senhora, eu não sei se está acompanhando, a gente trouxe aqui na nossa coluna, inclusive, o caso que está envolvendo aquele jornalista famoso da Rede Globo, Cid Moreira, que advogados dos 2 filhos dele estão, inclusive, movendo uma ação pedindo a interdição do Cid Moreira, alegando a proteção do idoso, porque, segundo o advogado, há provas de que ele estaria sofrendo cárcere privado e abusos. A senhora já deve ter ouvido falar sobre esse caso. É um caso que está muito aí, está circulando muito na mídia, porque chama atenção a questão do direito do idoso e da violação desses direitos. Não, com certeza. É um caso que a gente tem que pensar realmente o que seria, quais seriam os crimes ali envolvidos. Obviamente, a gente consegue ver a relação direta do Estatuto do Idoso. A gente sabe que quem está sendo suspeita desse caso é a própria esposa, companheira da vítima, né, do jornalista, e é muito comum isso acontecer. Normalmente, os crimes contra os idosos, eles acontecem dentro de casa. A gente tem sempre ali, como sujeitos ativos, em 90% dos casos, ou os cônjuges, ou os próprios filhos, ou os próprios netos, sobrinhos. Então, nesse caso, a gente tem que estar vendo se está tendo realmente uma liberalidade dele em relação à sua esposa e à sua família, se ele está fazendo isso por vontade própria, ou se ele, de alguma maneira, está sendo coagido, como é a tese defendida pelos filhos, a estar realmente, aí, de repente, se desfazendo de patrimônio, a estar, de repente, sendo maltratado, que parece também que foi levantada uma questão de maus tratos, indo além da parte econômica. Então, de qualquer maneira, independentemente dessa ação que os filhos movam na esfera civil, é muito importante que tenha esse trabalho da Polícia Civil para investigar esse caso, perícias devem ser feitas, testemunhas têm que ser escutadas, o inquérito tem que ser aberto, tem que ser realmente depois repassado ao Judiciário, ao Ministério Público, para que não fiquem dúvidas, porque nessa hora, quando a gente vê uma pessoa com tamanha representação na mídia, passando por uma coisa dessa, coloca em xeque todos os outros casos. Porque, querendo ou não, a população pensa, se o Cid Moreira, que é um jornalista famoso, uma pessoa instruída, está passando por isso, o que dirá do seu Zé da esquina ali que não tem conhecimento, que não tem ninguém para olhar por ele?
E nessa hora a gente fala assim, que a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça, eles estão aqui para o Cid Moreira, como eles estão aqui para o Zé da Esquina. Então, dentro da polícia, a gente não pode fazer distinção. Delegacia do Idoso, nós temos acesso virtual, tem em grande parte das comarcas, dos municípios? Etel, a gente não tem a Delegacia do Idoso em grandes partes do município. Não temos. A delegacia virtual ela está para Minas Gerais inteiro. Mas o fato de a gente não ter a delegacia especializada do idoso não significa que a gente não tenha o tratamento devido. É importante a gente dizer, por exemplo, que esse caso do asilo, que foi um caso realmente de uma investigação digna de uma delegacia especializada, foi um trabalho especializado realmente para a população mais vulnerável, não foi feito por uma equipe de delegacia do idoso. A nossa delegacia é uma delegacia diária, a gente é um distrito policial. E a gente investiga crimes contra os idosos também, assim como investigamos crimes contra as crianças. Então, assim, muito embora não exista em toda Minas Gerais delegacia dos idosos, todas as cidades de Minas Gerais estão aptas a investigar esse tipo de crime. Todos os delegados da Polícia Civil podem e devem investigar. Doutora, alguma mensagem final em relação ao caso do asilo, em relação aos abusos dos idosos? Prestem atenção, gente. A gente sabe que pode ser trabalhoso a gente lidar com o idoso. A gente sabe que requer uma paciência, um cuidado, mas, acima de tudo, requer amor, requer olhar, requer você ouvir. Porque o idoso, ele sabe falar quando ele está sofrendo. Ele vai demonstrar isso, mas ele precisa ter receptividade para ele falar. Então, para todos os familiares que têm um idoso, eu peço, tira seu tempo, vai lá conversar, vai saber se está tudo bem. Se você tem um cuidador em casa, acompanhe o trabalho desse cuidador, veja como é que é a reação do seu idoso com esse cuidador, se ele sente alegria ou se ele sente repulsa por essa pessoa que está ali. Se esse idoso ele vai na casa de um filho, como é que ele volta da casa desse filho? Ele volta feliz ou ele volta triste? Então, a gente tem todos os sinais para ver. E, em caso de mínima suspeita, faça a denúncia. Use o Disque 100, use o 181. No caso de grito, está acontecendo agora, liga para o 190, procura a polícia, conversa. A gente não pode se omitir. É omissão. Omissão de socorro também é crime. E a gente tem que estar, assim, amparando aqueles que nos ampararam a vida inteira. Muito obrigada, doutora, e parabéns pelo trabalho que a senhora vem realizando aí em Santa Luzia. Santa Luzia ganhou muito com a sua presença. Obrigada, Etel, é um prazer. E a você que nos acompanhou aqui, fica aí a dica. Observe os sinais. O idoso, assim como a criança, precisa da nossa atenção, precisa do nosso olhar. Se você percebeu alguma situação suspeita, denuncie. Ligue para a Polícia Civil, ligue para a Polícia Militar. Muito obrigada pela companhia. Este foi mais um Fato em Foco.